Então, vamos lá para a carreira de argolas. Eu coloquei aqui o marcador, tá, gente? Que é para identificar a separação da curva e a lateral. Por quê? Aqui na lateral, nós vamos colocar de separação de pontos entre uma argola e outra, uma quantidade de pontos. E aqui na curva será uma quantidade de separação diferente, tá? Então, para dar início, nós vamos fazer aqui no primeiro ponto da lateral, que é esse que tá com o marcador. Se possível, toda vez quando vocês fizerem uma carreira, vai subindo o marcador para o ponto da carreira que você tá fazendo, tá? Então, vou começar aqui, fazendo um ponto baixo e vou subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não façam essas correntinhas muito apertadas, tá? Façam elas mais folgadinhas para ele não ficar apertando e acabar emborcando, né, o trabalho. Então, aqui, depois de ter feito essas 6 correntinhas, nós vamos pular 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, nós vamos prender com um ponto baixo. A próxima argola será a argola de pétala do bico, que nós vamos fazer agora 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora, nós vamos prender com um ponto baixo na terceira correntinha de baixo para cima. 1, 2, 3, pegando aqui nessa parte aqui de baixo da correntinha, tá? E aqui fica 2 perninhas da correntinha, então, a gente vai pegar nessa de baixo e prender com um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer 2 correntes, 1, 2, e vamos pular 5 pontos de base e prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto, prender com um ponto baixo. Então, a lateral será essa repetição. Sempre uma argola e outra, nós vamos pular na lateral 5 pontos de base e prender no sexto ponto com um ponto baixo, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer essa argola aqui de separação da pétala, que são 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E prender no sexto ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto com um ponto baixo. E agora, vamos fazer esta argola de 10 correntes, que é onde vamos fazer a pétala do bico, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui na terceira correntinha, de baixo para cima, prender com um ponto baixo. Subir 2 correntes, pular 5 pontos de base e prender no sexto com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, um ponto baixo. Ficando assim. Então, gente, é o seguinte, nós vamos fazer essa repetição aqui, até chegar aqui nessa outra curva, tá? Onde tá o marcador. Esse marcador aqui indica que é o início da curva. Chegando aqui, no finalzinho, vai ter um ponto de diferença, vai sobrar um pontinho aqui. Em vez de pular 5 pontos, nós vamos pular sexto, que vai ser aqui prendido com um ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui até chegar próximo e volto com vocês para mostrar como é que vai ficar essa lateral. Nessa lateral aqui, para você saber, nós vamos ficar com 19 argolas, tá? 19 no total, incluindo todas elas aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essa repetição até chegar próximo aqui da curva e volto com vocês para mostrar como é que eu vou fazer nesse espacinho aqui dessa diferença de um ponto.
Pronto, quase terminado aqui a lateral. Faltam apenas esse espacinho aqui, que agora eu vou fazer a argolinha com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui, para chegar no marcador, faltam 6 pontos de base para poder fechar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos prender no 7º ponto, onde tá o marcador, tá? Essa vai ser a única diferença da lateral de questões de pular os pontos de base. Aqui, pulamos 5 pontos de base, quando chegamos aqui, tem um a mais, né? Então, não tem problema, a gente vem e prende no 7º ponto com um ponto baixo. E assim fizemos a lateral. Nessa lateral aqui, ficamos com 19 argolas no total, sendo dessas de 6 correntinhas, ficamos com 10, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 argolas de 6 correntes. As pétalas, que são com esses arcos aqui, ficamos com 9 argolas. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós vamos ter essa mesma quantidade na outra lateral também, tá bom? E agora, vamos dar início à curva. A curva, ela vai diferenciar na questão de espaços de pontos de base, pulando para uma argola e outra, da lateral. Por conta de, se fizéssemos com menos pontos pulando aqui de base na lateral, as argolinhas de pétalas, elas iriam ficar muito próximas uma da outra e embabadar. Por isso que a lateral, na quantidade de pular os pontos de base, são diferentes da curva. Então, a curva vamos fazer aqui. Vou fazer junto com vocês. Fiz aqui a argola de 6 correntes. Agora, eu vou fazer essa argola aqui, que é a pétala, que são 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Prender na terceira de baixo para cima com um ponto baixo, subir 2 correntes e agora vamos pular 4 pontos de base. Essa vai ser a diferença. 1, 2, 3, 4 e prender no 5º. E isso, nós vamos fazer essas argolas alternando entre as de 6 correntes e as de 10, na curva, pulando apenas 4 pontinhos de base até chegar aqui no outro marcador. Vamos lá. Fazer 6 correntes, 3, 4, 5 e 6. Pular 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4, prender no 5º com um ponto baixo. Subir 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prender com um ponto baixo na terceira correntinha de baixo para cima. Subir 2 correntes, pular 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4. Prender no 5º com um ponto baixo. Opa, esse aqui ficou muito largo. Prendi aqui com um ponto baixo. Agora, 6 correntes. 2, 3, 4, 5 e 6. Prender no 5º ponto de base com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Prendi. Subir 10 correntes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prender com um ponto baixo na terceira correntinha de baixo para cima. Subir 2 correntes, prender na 5ª, no 5º ponto de base com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, aqui no 5º. Subir 6 correntes, 3, 4, 5, 6. Prender no 5º ponto, 1, 2, 3, 4, 5, com um ponto baixo.
Subir 10 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prender com um ponto baixo na terceira corrente, de baixo para cima. Subir 2 correntes. Prender no quinto ponto de base com um ponto baixo. 2, 3, 4, 5. Subir 6 correntes. 4, 5, 6, prender no quinto ponto de base, 1, 2, 3, 4, 5, com um ponto baixo. Deixa eu ajeitar aqui a curva. Agora, são 10 correntinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prender na terceira correntinha de baixo para cima com um ponto baixo, subir 2 correntes, pular 4 pontos, 1, 2, 3, 4, prender no quinto com um ponto baixo, fazer 6 correntes, 3, 4, 5, 6, prender no quinto ponto de base com um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, aqui o quinto. E agora, vamos fazer a última pétala com esse arquinho aqui, né? Que chegamos aqui no marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Prender na terceira correntinha de baixo para cima com um ponto baixo. Subir 2 correntes. E aqui no marcador, nós vamos prender com um ponto baixo. Vai dar certinho 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4 e prender aqui com um ponto baixo. E assim terminamos a curva. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Na curva, nós vamos ficar com 6 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas argolas aqui de 6 correntes, ficamos com 5. 1, 2, 3, 4 e 5 aqui na curva, tá? Então, aqui na curva, são 4 pontos de separação de cada argola para outra, porque a distância entre uma pétala e outra fica bem considerável, que quando fizermos os pontos altos, ela não vai embabadar e não vai ficar tão próxima da outra quanto aqui na lateral. Por isso, tem essa diferença de pular os pontos nos espacinhos, tá? E agora, vou ajeitar aqui para fazermos a lateral seguinte, que é o seguinte, vamos lá. Para ficar igual a esse lado aqui, que pulamos 6 pontinhos, nós vamos pular também aqui desse lado, tá? Vou fazer aqui as 6 correntes. Aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, eu vou pular 6 pontos de base e prender no 7º ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, o 7º ponto, vou prender com um ponto baixo. Agora, a partir daqui, eu vou pular 5 pontos de base em cada argola de uma para a outra. Vou fazer agora a pétala, que são 10 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prender na terceira de baixo para cima com um ponto baixo. Subir 2 correntes e agora eu vou pular apenas 5 pontos baixos de base. 1, 2, 3, 4, 5 e no 6º eu prendo com um ponto baixo. Agora sim, nós vamos fazer essa repetição dessa lateral igual a outra, pulando 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, prendendo no 6º. Até chegar lá na curva, do outro lado. Quando chegar aqui na curva, vocês vão fazendo... Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Opa. Vocês vão fazendo
Olha só. Quando chegar aqui nessa curva, vai ser só 5 pontos também, até chegar aqui, tá? Não vai ser os 6 pontos que pulamos ali do outro lado. A única diferença da lateral foi essa. E aqui na curva, vamos pular 4 pontos de base para prender com um ponto baixo. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar, para iniciarmos também a curva, tá? E aí, aqui é só continuar fazendo as argolinhas, alternando com as 6 correntinhas e as 10 para fazer as pétalas e pulando 5 pontos de base. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Prender aqui com um ponto baixo, subir 2 correntes e pular 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. Prender no 6º ponto de base com um ponto baixo e seguir assim até chegar lá no outro marcador da curva, tá? Olha só, já quase finalizando aqui essa lateral também. E aqui é o último motivo da lateral, que são 6 correntinhas, 3, 4, 5 e 6. E aqui no marcador, onde inicia a curva, vai dar certinho 5 pontos baixos de base para pular, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e prender aqui no 6º. A única diferença de pontos que são 6 pontos de base para pular é lá do outro lado, tá? Então, é isso. Essa curva aqui vai ser igual a outra. Desse lado aqui, dessa lateral, ficamos também com 9 pétalas, que são com esses arquinhos, e 10 argolas, que são com essas correntinhas aqui, que são 6 correntes, tá bom? Então, vamos lá aqui para a curva. Vou subir 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou prender na terceira corrente de baixo para cima com um ponto baixo, pegando essa perninha aqui de baixo, tá? Um ponto baixo. Subir 2 correntes. E agora, na curva, eu vou pular apenas 4 pontos de base para poder prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. E aqui eu prendo com um ponto baixo. Pronto, vai ser essa repetição até chegar lá do outro lado da curva. 3, 6, 1, 2, 3, 4. No 5º, eu prendo com um ponto baixo. E vai ser assim, vai ficar mais fácil essa curva, que vai ser a repetição do outro lado. E aí, você faz aqui, ó, pulando 4 pontos de base, prendendo no 5º com um ponto baixo, até chegar aqui no outro arco, que aqui o último arco vai ser uma pétala, tá bom? Façam aí o de vocês, vou fazer aqui os meus e a gente se encontra aqui no outro marcador. Pronto, já chegando aqui no finalzinho da curva, deixa eu vir aqui o trabalho. Olha só. E agora, nós vamos fazer entre 2 argolas, que são de 6 correntes, nós vamos fazer que é essa da pétala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Prender aqui na terceira corrente, de baixo para cima, com um ponto baixo. Subir 2 correntes. E prender aqui, ó. Vamos pular 1, 2, 3, 4 e deu certinho aqui no ponto baixo, que é o início da lateral. Vamos pegar aqui no meio da correntinha mesmo, das 2 argolas aqui do ponto baixo. Inserir a agulha lá pra trás. E fazer um baixíssimo, pra ficar melhor. Pronto, agora sim, tá melhor. E eu já venho direto aqui nessa argola de 6 correntes e já vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, dá certinho, tá? 7, 8, aí você afasta assim um pouquinho, mais um, 9, ficando assim. Agora aqui, nessas duas correntinhas, nós vamos colocar 2 pontos baixos, tá? Já venho direto aqui e faço 1 e 2, ficando assim. E agora, depois de fazermos os 2 pontos baixos, é que vamos fazer os pontos altos aqui nessa argolinha aqui da pétala. Nós vamos dar laçada na agulha e ir direto aqui nesse espacinho fazer 16 pontos altos, tá? Vou fazer aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, empurra um pouquinho, 6, opa, 7, 8, 9, 10, 11, opa, a agulha fugindo, 12, 13, deixa eu refazer o 13º, e 14, a agulha não quer, tá criando vida própria ela. 14, 15 e 16. Olha só como que ficou a pétala. E aqui nessas duas correntinhas, dentro desse espacinho, nós vamos colocar 2 pontos baixos igual aqui esse lado. Vem 1 e 2. E assim será a repetição de toda essa volta, tá? A volta completa na lateral e nas curvas serão desse jeito. Esse padrão aqui. Vamos lá. Lembrando que nas argolas de 6 correntes, vamos colocar 9 pontos baixos. Vou fazer aqui com vocês mais esses 2 motivos e depois vocês continuem, tá? Ó, já vem direto aqui no espaço de 6 correntes e faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Assim. Aqui no espacinho, dentro dessa argolinha, dessas duas correntes, né? 2 pontos baixos. E já venho direto aqui na argola, laçada na agulha, e vou fazer 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita, o 8º ponto não quer ser feito. 8, 9, 10, 11, 11, esse aqui é o 11º, 12, 13, 14, 15 e 16. E aqui no espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Então, vamos seguir assim, com essa repetição, até chegar aqui no início da volta. E eu volto com vocês para passarmos para a próxima carreira, tá? Então, façam aí de vocês. E olha, quando você for fazer o seu trabalho, você vai colocando na mesa e vendo, ó, a distância de uma pétala para a outra, ó. Ela vai ficar assim mesmo, nesse aspecto, tá? Como se tivesse embabadando, mas depois que fizermos as próximas carreiras, ela vai se ajustar direitinho no trabalho. Olha só, gente, como que tá ficando. As pétalas, elas ficam com a impressão de que vai embabadar, né? Só que isso é normal, elas ficarem assim, tá?
elas vão se ajustar depois que nós fizermos a próxima carreira, que será de pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vim mostrar pra vocês como que tá ficando, viu? Vocês coloquem, assim, se possível, numa base, numa mesa, pra ver se a base aqui do trilho de mesa está certinha, se não está embabadando. Porque aqui no bico é normal, tá? Ficar assim mesmo e vai se ajustar na próxima carreira que vamos fazer agora. Então, depois de terminar a última pétala aqui da carreira, fiz aqui os 2 pontos baixos. Aqui, nessas duas argolinhas aqui, é o ponto baixo de fechamento da carreira anterior. Então, vamos prender com um ponto baixíssimo. Então, nessa argola, onde tem os pontos baixos, 9 pontos baixos, no 5º ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, vamos caminhar até o 5º ponto com pontos baixíssimos, que serão 4 pontos baixíssimos. Olha só, 1, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos. Chegando aqui no 5º ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer os pontos altos aqui nas pétalas, para elas ficarem mais retinhas, né? Sem correntinha, tá? De separação, nós vamos laçar o fio que vem do novelo. E aqui, nessa pétala, a partir do 3º ponto, nós vamos colocar um ponto alto. Pula os 2 primeiros, ó, 1, 2. Aqui no 3º, eu venho e faço um ponto alto. E a partir de agora, nós vamos fazer uma correntinha e um ponto alto em cada ponto de base, tá? Somente aqui, nessa argola de pontos baixos, que nós não vamos colocar a correntinha, para separar aqui dessa pétala. Então, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto em cada ponto de base nessa pétala aqui. Olha só. Ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha. Até chegar lá perto do final, faltando 2 pontos altos de base também. Que aqui pulamos 2 pontos para poder dar início a esse motivo aqui, nessa carreira. E aqui também, quando tiver faltando 2 pontos, que não vamos fazer pontos altos nesses últimos aqui. Vamos lá. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Pronto. Aqui, ó. Faltando esses 2 pontos, olha só como que ficou. Agora, no 5º ponto de base aqui, da argola de pontos baixos, nós vamos prender com um ponto baixo, ó. Pula 1, 2, 3, 4. Aqui no 5º, fazemos um ponto baixo sem corrente de separação. E vai ficar assim, olha só. Então, em cada pétala dessa, nós ficaremos com 12 pontos altos separados por uma correntinha. Se você achar necessário colocar uma correntinha aqui, nesse ponto baixo, entre os pontos baixos aqui, ó, de cada pétala, você coloca. Eu não coloquei porque vai ficar um pouco próximo demais cada um do outro, e quando fizermos a próxima carreira, vai embabadar. Então, eu dispensei a correntinha aqui dos pontos baixos, tá? Então, vamos continuar. Chegando aqui, fiz o ponto baixo, sem corrente de separação, eu já vou continuar fazendo esse padrão aqui, nesse que eu fiz nesse motivo, no próximo motivo, igualzinho. Então, essa carreira será de repetição. Nos 2 primeiros pontos altos da pétala, nós não vamos fazer pontos altos, já vamos para o 3º, ó, que é o 1º, 2º, 3º. Sem correntinha de separação, venho e faço um ponto alto. E vou seguir assim, ó, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto de base, um ponto alto.
Somente os 2 primeiros pontos e os 2 últimos que não faremos pontos altos. Cada pétala, né, como eu disse, serão 12 pontos altos separados por uma corrente. Vou terminar esse aqui junto com vocês para mostrar como é que tá ficando, ó. Ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, corrente. E aqui o último ponto alto da pétala, porque chegamos aqui faltando 2 pontos altos. E aí, no quinto ponto aqui de base dessa argola de pontos baixos, prender com um ponto baixo. Olha só, vou mostrar aqui como que ficou para vocês entenderem, para a questão de não embabadar. Ficou assim, olha, vai ficando já, vai tomando forma, né? E vai ficando retinho. Porque na próxima fase, na próxima carreira, será a junção dos meio pontos altos, que também vamos dispensar 2 espacinhos e vai ficar assim, ó. Praticamente vai unir. Por isso que eu não coloquei a correntinha, tá? Voltei aqui para mostrar para vocês como que tá ficando a lateral, olha só. Tá ficando retinha, gente, a base, ó. Os motivos aqui, ó, já estão se ajustando. Agora, para fazer a curva, eu vou colocar uma correntinha. Sendo que esse aqui, onde tá o marcador, é o primeiro motivo da curva. São 6 motivos de pétalas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a partir daqui, desse lado, deixa eu mostrar aqui, ó. A partir daqui, desse motivo, eu vou colocar uma correntinha aqui quando eu prender com um ponto baixo. Por exemplo, vamos lá, vou continuar aqui junto com vocês. Ficou retinho na lateral, não precisei colocar a correntinha. Se você achar que há necessidade de colocar a correntinha, se ficar muito apertado, emborcando, você coloca, tá? Se você achar que não há necessidade, você não coloca. No meu, eu não coloquei, ficou ok. Porém, aqui na curva vai ser necessário, senão ele vai começar a emborcar, vai ficar levantando assim, vai virar um chapéuzinho. Então, esse aqui é o último motivo dessa lateral. Eu não coloquei a correntinha aqui desse lado. Então, para passar para o primeiro motivo aqui da curva, dessa pétala aqui, eu vou laçar sem a corrente de separação e vou para o terceiro ponto alto aqui da pétala, pulando 1, 2, no terceiro vou começar a fazer os pontos altos e agora uma corrente de separação. E em cada ponto alto de base, um ponto alto separado por uma corrente, até chegar lá no final, faltando 2 pontos altos de base para passar para o próximo motivo. E vai ser lá que eu vou colocar a correntinha, olha só. Ponto alto, uma corrente, um 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 ponto alto. Até faltar os 2 pontos altos. Em cada motivo, lembrando que são 12 pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Faltando aqui esses 2 motivos, ou esses 2 pontos altos, desculpe. Agora, aqui, eu vou fazer uma corrente e no quinto ponto de base da argola de pontos altos, eu vou prender com um ponto baixo. E para passar para o próximo motivo aqui, para a próxima pétala, eu vou fazer uma corrente e vou continuar fazendo os pontos altos separados com uma correntinha. Até o último motivo, a última pétala da curva, que é esse aqui, até aqui assim. E a partir daqui, eu não vou colocar a correntinha que já faz parte da lateral. Então, eu vou fazer aqui. Quando eu terminar essa curva, eu estiver terminando essa curva aqui, eu volto para mostrar para vocês como que tá ficando e que vai ficar retinho.
Na curva, geralmente, é necessário colocar essa correntinha de separação aqui entre um motivo e outro, tá? Porque se não colocar, ele começa assim a emborcar, aí não fica legal. Então, na curva, geralmente, é necessário fazer com essa correntinha para interligar as pétalas uma à outra. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Terminar essa curva aqui, iniciar a lateral, eu mostro pra vocês, tá? A próxima lateral. Vejam só como que ficou bem alinhado aqui, bem retinho a curva do nosso trabalho. Olha só, a lateral tá bem retinha também. E aqui é a curva também. Esse aqui é o último motivo, a última pétala da curva. Que aqui eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer com a correntinha, na verdade, de separação. E a partir dele pra cá, eu vou fazer sem a corrente. Vou fazer junto com vocês. Pronto, olha só. Vou virar aqui pra facilitar, pra mostrar aqui, ó. Aqui a curva. Fizemos aqui tudo. Até chegar aqui na outra parte da outra lateral. Aqui, ó. Esse aqui é a última pétala da curva. Então, fiz essa correntinha e o ponto baixo. Agora, vou fazer a correntinha e já vou passar aqui para o motivo para a pétala. Pulando os dois primeiros pontos de base, 1, 2, e fazer o ponto alto. Soltou aqui, deixa eu refazer. E fazer o ponto alto, separado por uma corrente também, em cada ponto alto de base, fazendo um ponto alto. Pronto, terminei aqui a última pétala da curva. E agora, essa aqui é a primeira pétala, depois do marcador, da outra lateral. Então, aqui, eu já vou fazer, ó. Aqui, eu não vou fazer a correntinha de separação para iniciar a lateral, tá? Eu já venho aqui nesse motivo de pontos baixos, no quinto ponto de base, 1, 2, 3, 4, 5, e já faço o ponto baixo. Olha só. Aí, para passar para a próxima pétala, laçada na agulha, sem corrente de separação, no terceiro ponto de base, começar com o ponto alto e uma corrente de separação em cada pétala, e em cada ponto alto de base, um ponto alto. Vou seguir assim por toda a lateral, até chegar no outro motivo da curva, tá? Da outra curva. No primeiro motivo da outra curva, eu volto com vocês para mostrar também o início, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, tá bom? Olha só, vou terminar esse motivo aqui junto com vocês e vou mostrar como que ficou a minha peça. Ficou este trabalho aqui na lateral, sem a correntinha entre um motivo e outro das pétalas. Esse aqui é o último ponto que eu farei o ponto alto. E agora, vou fazer o ponto baixo aqui na argola de pontos baixos. 1, 2, 3, 4, no quinto. Prendo com um ponto baixo. Olha só. Ficou retinho. Então, é isso. Continue fazendo a lateral completa aqui sem correntinha, tá? Pra unir aqui uma pétala à outra na lateral sem correntinha. Isso se for necessário no seu trabalho. Se no seu trabalho você achar que dá pra colocar sem problema nenhum, sem babadar,
uma correntinha entre uma pétala e outra, pode colocar também, que não vai interferir em nada, tá bom? Quando chegar na outra curva, aqui, nesse outro marcador, eu volto com vocês. Terminei essa lateral, fiz aqui as pétalas sem corrente de separação entre uma e outra aqui, né, nessas argolas de pontos baixos. Fiz aqui o primeiro motivo da pétala da curva. Agora, a partir daqui, nesse lado aqui, né, que é a última da lateral, eu não fiz correntinha de separação. Mas agora, a partir desse primeiro, eu vou colocar uma corrente de separação aqui em todos os motivos da curva, tá? Fiz aqui o último ponto alto, desculpa. Vou fazer uma correntinha e vou prender no quinto ponto baixo de base aqui dessa argola. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu prendo com um ponto baixo, subo uma corrente e já vou passar para o próximo motivo, a próxima pétala, no terceiro ponto alto de base, fazendo um ponto alto. E seguir assim, fazendo uma correntinha, no próximo ponto alto de base, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Seguir assim, essa curva, até chegar lá no final, sendo que entre uma pétala e outra, faremos uma corrente de separação para que o trabalho fique retinho, tá? Vou fazer essa aqui com vocês, olha só. Um ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto. Esse é o último ponto alto da pétala. Sobrou aqui 2 pontos altos que a gente não faz ponto alto nele. E faz uma corrente. Aqui no quinto ponto de base, no quinto ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, a gente prende com um ponto baixo. Lembrando de colocar a correntinha para passar para o próximo motivo na curva. Corrente, e assim fazer essa repetição até o final. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Olha só, gente, ficou bem retinho. Os motivos todos estão alinhados na curva e aqui na lateral. Agora, vamos fazer a próxima fase aqui do bico, tá? Ao finalizar o último motivo aqui da curva, sem corrente de separação, tá? Porque nesse aqui nós não fizemos corrente de separação para ficar igual um lado ao outro, tá? Um do lado ao outro. Então, sem a correntinha, eu venho aqui nesse ponto baixo, aqui, ó, bem no meio, pegando essas duas aqui, argolas da frente do ponto baixo, inserindo a agulha lá pra trás, puxando o fio, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até aqui nesse segundo espaço desse motivo. No ponto alto, aqui no meio, insiro a agulha assim, lá pra trás, e faço um ponto baixíssimo. Na correntinha aqui, também, inserindo a agulha no meio e lá pra trás, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Aqui no ponto alto também, insiro no meio, lá pra trás com a agulha, puxo o fio que vem do novelo e faço um ponto baixíssimo. E aqui na correntinha, insiro a agulha bem no meio, vou lá pra trás e puxo o fio fazendo um ponto baixíssimo e vai ficar assim. Nesse segundo espaço, aqui, nós vamos começar a trabalhar meio pontos altos. No primeiro, será um ponto baixo, um pouco mais alongado. Insiro aqui no espaço do meio, fazendo assim, um ponto baixo. Sem correntinha de separação, eu vou aqui no próximo espaço, laçada na agulha, e vou fazer um meio ponto alto, tirando as 3 laçadas que ficou aqui na agulha de uma vez só. Assim, é um meio ponto alto.
a partir desse segundo meio ponto alto, que esse ponto baixo representa um ponto meio alto, tá? Eu vou fazer corrente de separação. Fiz uma corrente, não precisa apertar muito, tá? Essa corrente. Laçada na agulha, no próximo espaço, fazer um meio ponto alto. E vou seguindo assim, até chegar aqui no penúltimo ponto, tá? Nesse penúltimo aqui, quero dizer, nesse aqui. Esse último aqui, nós não vamos fazer meio pontos altos, não, ele vai ficar livre. Então, vai ser assim. Fiz a corrente, no próximo espaço, faço um meio ponto alto. Uma corrente, no próximo espaço, um meio ponto alto. Uma corrente, no próximo espaço, meio ponto alto. Uma corrente, no próximo espaço, meio ponto alto. Uma corrente, no próximo espaço, meio ponto alto. Chegando aqui, faltando 2 espaços, nesse aqui eu já não vou fazer a corrente de separação, eu já vou laçar o fio que vem do novelo na agulha, já venho direto aqui no penúltimo espaço e faço meio ponto alto para ficar igual aqui no início, sem corrente de separação, tá? As correntes será apenas aqui no meio do motivo. E assim, faltando o último espaço, sem os meio pontos altos, eu já vou passar para esse motivo aqui. Sem laçar, sem dar correntinha, quero dizer, sem correntinha de separação, eu já vou dar laçada na agulha. E aqui, ó, no segundo espaço, eu venho e vou fazer meio ponto alto, ficando assim. E sem corrente de separação também, já vou no próximo espaço e faço meio ponto alto, assim. E agora que eu irei fazer as correntes, separando dos meio pontos altos aqui nos próximos espaços, olha só. Assim. Em cada motivo desse, vamos contar quantos pontos vamos ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos ficar com 9 meio pontos altos em cada pétalas. Aqui no meio, separados por uma corrente, tá? Então, fiz aqui 4 meio pontos altos, corrente de separação, 5, correntinha de separação, 6 meio ponto alto, corrente de separação, 7 meio ponto alto, corrente de separação, 8 meio pontos altos. E agora, no oitavo, eu não faço a corrente de separação, já venho aqui no espaço e faço meio ponto alto. Fiz o nono meio ponto alto, que é sem corrente de separação. E assim será essa carreira, essa lateral aqui de repetição, tá? E aí, quando eu terminar essa lateral aqui, olha só como que tá ficando. Tá ficando retinho. Vou fazer essa lateral toda até chegar aqui no marcador da curva, tá? E volto com vocês para mostrar como que tá ficando e fazermos o início dessa curva aqui juntos. Terminei essa lateral, vejam só como que tá ficando. Entre um motivo e outro, uma pétala e outra aqui, não tem corrente de separação. Então, a lateral, para unir cada pétala, não faremos uma correntinha de separação, porque os motivos estão próximos um do outro. Agora, aqui, esse é o primeiro motivo da curva. Vejam só como que eles são mais afastados, olha só. Eles são mais distantes um do outro. Então, na curva, a partir do primeiro, daqui, nós vamos fazer correntinhas de separação em cada meio ponto alto, ó. Esse aqui é o último da lateral, eu não fiz a correntinha de separação aqui, ó. E sempre quando passarmos do primeiro meio ponto alto para o próximo, quando a gente fez aqui na lateral, nós não fizemos correntinha. Porém, aqui em todos os meio pontos altos, nós vamos fazer uma corrente de separação. Vamos lá. Fiz aqui o primeiro, vou fazer uma corrente de separação,
e já vou passar para o próximo espaço fazendo meio ponto alto. Corrente de separação, no próximo espaço, meio ponto alto. Corrente de separação, meio ponto alto no próximo espaço. E assim, até chegar no penúltimo espacinho, sempre colocando uma correntinha de separação, porque os motivos da curva são mais distantes um do outro. Senão, se não fizermos essa correntinha, ele vai automaticamente emborcar, vai querer virar um chapeuzinho, vai ficar assim, ó. Ele não vai ficar retinho. Então, por isso que vamos colocar as correntinhas nas curvas. Aqui, um meio ponto alto. E aqui, ó, esse é o penúltimo, aqui o último ponto, o último espaço, né? Então, eu vou fazer uma corrente, venho aqui no penúltimo, faço meio ponto alto. E agora, para passar para o próximo motivo, eu vou fazer uma corrente, dar uma laçada na agulha no segundo espaço aqui do próximo motivo, desse aqui, né? Vou fazer o meio ponto alto. E para o próximo espacinho, correntinha de separação. Sempre fazer uma corrente de separação na curva inteira, tá? Nas duas curvas, nessa daqui e na outra. Só não na lateral, que não teremos uma corrente de separação na união de cada pétala. Olha só. Cheguei aqui no penúltimo, faço uma corrente de separação, dou uma laçada na agulha, já venho aqui pro próximo, e no segundo espacinho, e faço o meio ponto alto, uma corrente no próximo espaço, meio ponto alto, e assim até chegar aqui onde tá o marcador, que é o último motivo da curva. Esse aqui é o primeiro motivo da lateral, e eu vou fazer o meio. Quando eu chegar aqui nesse motivo, eu volto com vocês para mostrar como que ficou, como que a gente vai continuar, tá? E vai ficando assim, ó. Ele fica reto, ele fica aqui com um espaçamento maior do que na lateral, olha só, mas não tem problema. Porque se eu colocar uma correntinha aqui, ele vai embabadar um pouco, mas se você quiser testar e fazer uma correntinha entre esses motivos da laterais, você testa, e se ficar bom no seu ponto de vista, você faz, tá? Então, vai ficar assim a curva. Vou fazer aqui todinha e volto para mostrar para vocês como que ficou. Vejam só como que tá ficando. Os 6 motivos aqui da curva estão bem retinhos, eles ficam aqui com espacinhos mais largos, tá? Mas não tem problema, não vai dar diferença no trabalho. Aqui, esses espacinhos contando, são 5 espacinhos separados por uma correntinha, tá? E esse aqui é o primeiro motivo da lateral, que aqui eu fiz a correntinha, nesse aqui completo, que é o último da curva, todos têm uma correntinha de separação entre um meio ponto alto e outro. E agora, para começarmos a lateral, nós não vamos fazer as correntinhas de separação. A partir daqui, não vou fazer a correntinha de separação e já venho pro primeiro motivo aqui, primeira pétala da lateral, dando a laçada na agulha, no segundo espacinho aqui, eu venho e faço um meio ponto alto e vai ficar assim. Então, vamos continuar fazendo a lateral, sem corrente de separação, nesse primeiro motivo, tá? Faz o primeiro, não faz a correntinha, e já venho aqui no segundo e faço o meio ponto alto. Agora sim, a partir desse segundo meio ponto alto é que eu vou fazer as correntes de separação. Vou fazer aqui com vocês, olha só, correntinha de separação. Vou fazer aqui esse motivo, até chegar no outro, para que vocês memorizem. Se você já memorizou, é só continuar fazendo a lateral completa. Lembrando que quando chegar na curva, serão com correntes de separação de um ponto meio alto para o outro.
Mas quando terminar essa lateral, eu volto com vocês. Olha só. Uma corrente, mais um meio ponto alto aqui nesse espaço. E agora, ó, faltando 2 espaços aqui do motivo, sem a corrente de separação, para o penúltimo espacinho, laçada na agulha. E fiz o meio ponto alto. Agora, para passar para o próximo motivo, sem a corrente de separação, venho no segundo espaço e vou fazendo assim, sem corrente de separação também. Para o próximo espaço, faço meio ponto alto. Agora sim, a corrente até chegar no final da lateral. Chegando lá no motivo da curva, eu volto com vocês. Terminei aqui essa lateral. Esse aqui é o último motivo dessa lateral aqui e esse aqui é o primeiro motivo da curva. Sendo que, nesse motivo aqui, entre um e outro, nós não vamos fazer a correntinha de separação, tá? Aqui, ó, não fizemos a corrente de separação e nesse aqui também não vamos fazer. Só vamos fazer a partir daqui, desse primeiro pra curva. Vamos lá. Laçada na agulha, no segundo espaço, sem corrente de separação, eu faço um meio ponto alto. Agora, eu vou começar a partir desse motivo da curva, que é o primeiro, a fazer as correntes de separação, inclusive aqui nesse primeiro meio ponto alto, ó. Fiz o meio ponto alto, já vou fazer a corrente, vou no próximo espaço e faço meio ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo meio ponto alto. E vou seguir assim. Entre todos os meio pontos altos, terá uma corrente de separação. Olha só. Vou fazer aqui com vocês até chegar ali no próximo motivo. Corrente, meio ponto alto. Corrente, meio ponto alto. Corrente, meio ponto alto aqui no penúltimo ponto da pétala. Agora, eu vou fazer uma corrente, nesse último ponto aqui não fazemos meio ponto alto, já vamos para o próximo motivo, para a próxima pétala. Fiz aqui a correntinha, né? Laçada na agulha, no segundo espaço aqui do motivo, vou fazer o meio ponto alto. E dar continuidade fazendo uma corrente de separação entre os meio pontos altos. E assim até chegar lá no final da carreira, dessa forma, seguindo esse padrão aqui. Na curva, sempre colocando uma correntinha entre os meio pontos altos. Tô chegando aqui no próximo motivo. Faço uma corrente de separação para juntar aqui ao outro motivo no segundo espaço, laçada na agulha, faço meio ponto alto. Então, façam aí o de vocês, vou fazer aqui essa curva, e aí vamos dar continuidade à última carreira do nosso trabalho, que é o acabamento com os pontos picô. Olha só como que ficou, tá retinha aqui a curva, terminei. Agora, vamos para a última carreira, que é a carreira de pontos picôs. Aqui, sem correntinha, ó. O último, eu fiz uma correntinha e fiz aqui o último meio ponto alto. E para unir a esse primeiro motivo aqui, que é essa primeira pétala, eu não vou fazer a corrente de separação. Eu já venho aqui no primeiro ponto, que é o ponto baixo que fizemos na carreira, né? E venho e vou fazer
um ponto baixíssimo. No próximo ponto, que é o meio ponto alto, pegando essas duas argolas aqui do ponto, essa aqui é a argola do meio ponto alto, tá? Eu venho e faço um ponto baixíssimo e volto no mesmo espaço com a agulha, puxo o fio que vem do novelo para fazer um ponto baixo. E aqui nós vamos fazer o primeiro ponto picô. 1 e 2 correntes. E aí, eu vou vir aqui nessas duas argolas do ponto baixo, olha só. Vou puxar o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo também. Assim. Agora, aqui, ó. Essas duas argolas próximas aqui são as argolinhas da correntinha. E aí, eu vou prender aqui nessas duas argolas com um ponto baixo. Opa, venho e prendo com um ponto baixo, ficando assim. Esse é o nosso primeiro ponto picô. Esse aqui é o meio ponto alto. Nós vamos fazer sempre o ponto picô na argolinha aqui do meio ponto alto, ó, inserindo, pegando as duas argolas aqui de cima. E aqui embaixo fica a da pontinha, né, a de baixo do meio ponto alto. A gente faz aqui em cima porque o ponto picô vai ficar exatamente em cima do meio ponto alto. Se fizermos aqui dentro, entre um espaço e outro do meio ponto alto, assim, ó, não vai ficar proporcional de acordo quando a gente for fazendo aqui nos próximos pontos, tá? Por isso que eu pego aqui nas duas argolinhas de cima do meio ponto alto. Venho, faço um ponto baixo, subo duas correntes aqui nessas duas argolas da frente do ponto baixo, faço um ponto baixo assim. E aqui nessas duas argolas da corrente, né, eu venho e prendo o ponto picô com um ponto baixo, ficando assim. E vou seguir essa repetição até o final da volta. Vou fazer essa lateral aqui. Vou fazer esse motivo aqui junto com vocês e mostrar como vamos fazer chegando no próximo motivo, tá? Olha só, aqui é o meio ponto alto, insiro a agulha nas duas argolas, faço um ponto baixo, subo duas correntes, nas duas argolas do ponto baixo, pegando assim, puxo o fio do novelo e prendo com um ponto baixo. E aqui nessa argola, que é a correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. No meio ponto alto, um ponto picô novamente. Assim. Na correntinha, que é essa daqui que fizemos, um ponto baixo. No meio ponto alto, novamente, um ponto picô. Prendo aqui com um ponto baixo. No meio ponto alto, um ponto picô. E aqui na correntinha, eu vou prender com um ponto baixo. Agora, aqui, faltando dois meio pontos altos, eu não vou fazer nenhum ponto picô, tá? Pra não ficar muito próximo de um motivo ao outro, os pontos picôs. Então, em cada pétala, ficaremos com 6 pontos picôs, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui, sem corrente de separação, eu pulo esse meio ponto alto aqui, já venho para esse próximo e vou fazer aqui um ponto baixo, ficando assim. E agora, nesse outro motivo da pétala, nesse primeiro ponto alto aqui, ó, que é o de união de cada pétala, eu também não vou fazer nada. Eu vou pular ele e venho aqui, ó, nesse segundo que tem essas duas argolinhas aqui, ó. Eu vou de frente, né, pra trás, insiro a agulha e faço um ponto baixo. E vou fazer o meu primeiro picô, subindo duas correntes,
pegando aqui nessas duas argolas, fazendo um ponto baixo. E aqui, nessas duas argolas aqui, elas são as argolas da correntinha, tá? Eu vou fazer o ponto baixo. E seguir assim por toda essa lateral. Eu volto com vocês quando eu estiver terminado essa lateral aqui, para mostrar para vocês como vamos fazer na curva. Porque na curva tem a diferençazinha aqui de espaço, né? Essa daqui, um espaço para outro. E aí, eu volto com vocês. Qualquer dúvida, volta aqui um pouquinho o vídeo, para vocês verem melhor como que a gente vai fazer esses pontos picôs. Terminei os pontos picôs, aqui na lateral do trabalho ficou assim retinho. Já fiz aqui o primeiro motivo, a primeira pétala da curva. Lembrando que todas as pétalas, todos esses motivos aqui, ó, serão 6 pontos picôs. Não vai alterar em nada, tá? Essa será a quantidade igual para todos esses motivos de pontos picôs. Fiz aqui o primeiro. A única diferença que vai ter vai ser aqui na junção na curva, porque nesse aqui, na curva, nas curvas, na verdade, nessa e do outro lado, tem esse ponto baixo aqui, essa correntinha, na verdade, desculpe, corrigindo, essa correntinha aqui que fizemos para unir um motivo ao outro. Então, aqui na lateral, não fizemos a correntinha. Essa vai ser a diferença do trabalho. Não é muita coisa de diferente, tá, gente? É só um pontinho a mais que nós vamos fazer para que o trabalho não fique emborcando. Fiz aqui o último ponto picô. E o ponto baixo aqui na correntinha. Já vou pular aqui, ó, pro meio ponto alto, para o último meio ponto alto e vou fazer um ponto baixo. E agora, nesse espaço aqui, que tem essa correntinha, eu vou colocar um ponto baixo, ficando assim. E só isso que vai ter de diferente na curva, que diferencia a lateral. Aqui, tem o primeiro meio ponto alto, e eu já venho direto aqui, ó, nessas duas argolinhas, que é a argolinha do meio ponto alto. Eu venho nele e vou fazer o ponto baixo para dar início aqui aos pontos picôs. Esse aqui é o primeiro ponto picô. Subo duas correntes, venho aqui nessas duas perninhas do ponto baixo da frente e faço um ponto baixo. Prontinho, a única diferença é essa que vamos fazer aqui na curva, os pontos baixos. E agora, nessa correntinha, que são essas duas argolas aqui, fazer o ponto baixo. No meio ponto alto, aqui, ó, eu venho e faço o ponto baixo e subo as duas correntes para fazer o ponto picô. E vou seguindo assim, aqui é a corrente, ó, vou seguindo assim por toda a curva, fazendo da mesma forma que eu fiz a lateral nos motivos aqui dos pontos picôs. A única diferença é o ponto baixo que vamos colocar naquela correntinha de união de um motivo do outro. Terminei os 6 pontos picôs, aí aqui no espacinho que tem essa correntinha, que une esses dois motivos aqui, eu venho, faço um ponto baixo e já vou pular aqui, ó, pro segundo meio ponto alto, para começar o ponto picô, que começo com um ponto baixo, subo duas correntinhas e vou fazer assim até o final dessa curva, tá? Olha só.
aqui em cada espacinho onde tem essa correntinha, você coloca um ponto baixo. E aí, aqui, esse é o último motivo da curva, faz normalmente aqui os pontos picôs. Quando chegar aqui na lateral, aqui, deixa eu ajeitar aqui pra vocês, assim, que esse aqui é o primeiro motivo da lateral. Em vez de fazer o ponto baixo aqui que fizemos na curva, você vai fazer normalmente os pontos picôs aqui a partir do segundo ponto meio alto. Então, você vai repetir a lateral igualzinho o outro lado. Chegar na outra curva, você vai repetir igualzinho aqui nesta curva, tá? Então, eu vou fazer todo o meu trabalho, essa é a última volta, para depois fazermos o contorno aqui com o fio encanto, tá? Se você não quiser fazer com o fio encanto, o contorno nesses motivos aqui, não tem problema, o trabalho vai ficar lindo. Vou terminar aqui os meus e volto com vocês para mostrar como que tá ficando. Terminei de fazer a lateral e a curva que estava faltando. Agora aqui, ó, nesses dois últimos meio ponto altos que faltou, eu pulo esse penúltimo, eu venho aqui no último e faço um ponto baixo. Cortei o fio já. E agora, eu vou só fazer a finalização para que fique com o fechamento invisível. Eu venho aqui, nessas duas argolinhas aqui, ó, insiro a agulha com o fio de frente para trás. E agora, aqui de onde estava vindo o fio, eu insiro a agulha levando lá para trás assim. E ficou assim com esse fechamento. É só vir aqui, esconder esse fio, dar um nozinho, eu faço assim, ó. Venho. Deixo essa argolinha aqui, aí eu volto com o fio pra prender, ó. Dá um nó. Puxo levemente, tá? Pra não esgaçar aqui esse pontinho que fizemos. Agora, é só esconder por entre os fios aqui, cortar, está feito o arremate. Agora, vamos para a carreira de detalhe, que é o fio encanto que eu vou passar por aqui, que é para compor o conjunto do americano que já tem aqui no canal. Vou passar o fio encanto por aqui. Se você não quiser fazer essa parte, não tem problema, pode deixar a seu critério, ou como o critério da sua cliente, e eu vou mostrar pra vocês como que ficou ele por inteiro na mesa, tá? Olha só como que ficou, coloquei na mesa aqui, tá bem retinho o trabalho. Se você não quiser colocar o detalhe no bico com o fio encanto, não tem problema, já tá pronto o trabalho, tá lindo assim, tá? E agora, vamos fazer o detalhe com o fio encanto. O detalhe com o fio encanto, eu vou fazer aqui ao redor desses pontos altos, vir aqui nesses dois pontos baixos que fizemos, para chegar aqui nessa argola de pontos baixos, vou fazer aqui em cada ponto baixo aqui também, sendo que serão pontos baixíssimos. Então, eu vou começar aqui com vocês, para vocês verem. Vamos lá. Em qualquer ponto aqui, de qualquer motivo, eu vou começar por esse aqui, tá? Quase, é o primeiro ponto da lateral. Eu vou inserir a agulha aqui, entre esse ponto e esse aqui de base, com a agulha lá pra trás, e vou puxar o fio encanto, que vem do novelo. Vejo uma ponta de um tamanho adequado para fazer o arremate depois. Seguro firme aqui e já vou dar início, olha só. Puxando o fio que tá lá atrás, fazendo pontos baixíssimos. Assim. Vou fazer com vocês esse começo aqui, que é desses pontos altos, e ali na curvinha também, com pontos baixos, ó. Aqui é que é cada ponto, ó. Aqui eu já fiz, e aqui
o próximo. Eu estou fazendo com a 3,5 mesmo, tá? Pra não ficar muito apertado. E venho aqui fazendo pontos baixíssimos. Chegando aqui no ponto baixo, olha só, esse aqui é o primeiro ponto baixo e aqui é o próximo. Eu venho no ponto baixo, no primeiro, e faço ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, insiro a agulha e faço ponto baixíssimo. Já cheguei aqui nessa argolinha completa de pontos baixos, venho aqui, ó, o primeiro ponto baixo, vou inserir nas duas argolas e também vou fazer o ponto baixíssimo. E assim eu vou seguir por toda a volta, fazendo pontos baixíssimos ao redor dessa argola de pontos baixos e da outra de pontos altos. Cheguei aqui, ó, nos dois pontos baixos desse lado. Fiz um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo. E aqui, ó, é o primeiro ponto alto já dessa argola aqui. Eu venho aqui nele, pegando as duas argolas do ponto, insiro a agulha e puxo o fio encanto lá de trás para fazer o ponto baixíssimo. E assim vou seguir por toda essa carreira, fazendo os pontos baixíssimos, seguindo esse detalhe. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá ficando. Olha só. Vai ficar assim. Então, eu vou fazer aqui por toda essa volta, dar a volta nas laterais, nessa, na curva, no trabalho inteiro, e volto com vocês para mostrar o trabalho finalizado. Finalizei a última voltinha de acabamento aqui com o fio encanto. Agora, vamos para o arremate, fazer aqui o último ponto. Vou cortar aqui o fio. Com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, eu vou fazer aqui o último ponto baixíssimo aqui para ficar com o acabamento perfeito. Coloquei aqui o fio na agulha. Agora eu vou fazer o seguinte: eu venho aqui de cima para baixo, nesse primeiro pontinho que fizemos no início da carreira, insiro a agulha. Puxo um pouco ajustando. Agora, eu vou inserir a agulha aqui no último ponto que fizemos. Lá pra trás. E ficou assim. Agora, é só... Vou caminhar aqui, ó. Só caminhar esse pontinho aqui. Mais um. Até chegar lá na outra pontinha. Pra gente poder amarrar, opa, e dar um nó. Essa agulha tá muito grande, tem que ser uma menorzinha, se você tiver aí, tá? Agora, ó, eu passo um pinguinho de cola. Assim. E vou dar o nozinho. Vai ser só um nozinho de leve, tá? Pra grudar as duas pontas, uma do lado da outra. Espera secar. Depois que secar, você vai esconder essa ponta do fio pra esse lado e essa outra ponta do fio pra esse lado. Passar mais um pinguinho de cola e o arremate está pronto. Não solta, tá? Eu sempre faço o arremate assim e dá super certo. Fiz aqui o arremate final, olha só, aqui no verso, escondi o fio, passei um pinguinho de cola, desse lado aqui também quase nem dá pra perceber, tá? Esse aqui é o meu arremate final.
E aqui na frente, ó, não dá nem pra saber onde começou ou onde terminou. A gente sabe porque a gente fez, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quero agradecer a todos vocês que estão por aqui, por deixarem seus comentários, seu like. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva e ative as notificações para receber assim que um vídeo novo sair aqui no canal. Então, é isso. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou esse trabalho belíssimo, enorme, maravilhoso. Façam pra vender pra vocês. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula. Vou mostrar aqui rapidinho como ele ficou na mesa, tá? Pra vocês verem essa belezura.